Fala galera, eu sumi porque eu operei um cisto, literalmente parece que eu levei um tiro na boca. É por isso que eu sumi. Agora eu voltei, eu ainda estou parecendo baleado na minha bunda, mas eu estou aqui agora porque eu quero. Voltei, desculpa aí. Então pessoal, quero avisar aqui pra vocês que o aviãozinho do tráfico pré-4 sobraram demônios do Portal pro Inferno na favela que abri e agora tem que salvar a mamada do Ronaldo aí. Está com página na Steam. Você deu uma festa no céu! Esse aí é o novo título da franquia, que é a sequência, né? Era uma expansão, mas ficou tão grande que esse ponto tá tipo um outro jogo. Tipo, ele é radicalmente diferente do 3 em diversos aspectos de loop de gameplay. Parece que o da Silva, ó, deu uma cafungada forte, agora ele tá muito mais rápido no jogo. Vocês vão sentir isso na gameplay, porque a gente já tá fazendo umas demos internas e estamos sentindo isso. É um jogo muito mais frenético e muito maneiro. E no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre como surgiu esse projeto, como que está em desenvolvimento e ficar constantemente pedindo para você dar o wishlist nesse projeto e encher o saco dos seus amigos e a sua família para darem o wishlist também. Então vamos lá. Bom pessoal, a ideia surgiu porque eu tava pensando assim, pô, o aviãozinho do Tráfico 3 é um jogo bem legal, deve ter alguma forma de eu expandir isso aqui, fazer tipo uma DLC, alguma coisa assim. Aí inicialmente a ideia era para ser algo bem pequeno, era para ser um jogo aí de 5 fases, uma coisa assim pequenininha, tipo uma DLC mesmo. Só que aí eu fui brincando com o conceito e eu notei, pô, eu posso tornar isso em algo bem maior. E aí aos poucos eu fui criando fase, fui criando conceito. Eu pensei, pô, dá pra eu mostrar outras áreas do Brasil além do Rio, entendeu? Porque eu quero expandir isso cada vez mais na franquia, até em futuros projetos. Nesse eu dei uma expandidazinha, agora tem partes de São Paulo, mas principalmente eu quis aí que esse jogo tivesse muito de Salvador, porque eu adoro Salvador e eu sinto que é um dos lugares mais bonitos do mundo. Eu queria muito mostrar Salvador mais pros gringos, porque tem muito gringo que joga o aviãozinho do Tráfico 3, abre um portal pro inferno na favela tentando revermitar e preciso fechar. E eu queria usar dessa oportunidade para mostrar a beleza, né, cultural, os locais que tem em Salvador nesse projeto. Então tem por vários lugares maneiros. Tem Pelourinho, tem aí Elevador Lacerda, tem o Forte São Marcelo, tem um monte de lugar, tem um mercado lá modelo deles, tem um monte de lugar maneiro que eu tô colocando aí no aviãozinho do Tráfico Pré-4. Sobraram demônios do Portal pro Inferno na favela que abri e agora tem que salvar os mamados do Ronaldo. E aí tem muita coisa legal, cara. O jogo tá ficando bem maneiro e a ideia dele surgiu bem assim, meados do ano passado mesmo. Eu cheguei de maluco, eu quero criar uma DLC aí de maluco, que nem o aviãozinho 3, foi do nada. Decidi criar isso do nada. E aí eu comecei a desenvolver, deu muito certo. E no momento, cara, a gente tá muito à frente no relógio. Internamente, a gente tem uma demo do aviãozinho pré-4 que a gente tem jogado e testado. No momento, a gente tem uma demo que, tipo, a gente tem 6 fases extremamente polidas. Tipo, 6 das 18 fases estão quase versão final, muito boas, divertidas. A gente já tem testado e a gente tá cozinhando as outras fases aí. Faltam mais umas 12 fases, porém essas outras 12 fases estão muito avançadas também. Só que, tipo, eu tô falando que essas 6 fases que eu tô falando já foram testadas, passaram por playtest, estão totalmente polidas. Eu poderia lançar elas como uma demo agora. Só que eu não vou lançar agora. Meu plano é lançar essa demo primeiro, internacionalmente. Porque eu vou viajar para mostrar o aviãozinho do Tráfico Pré-4. Sobraram demônios do Portal pro Inferno na favela que abri. Agora tem que salvar os mamados do Ronaldo lá na PAX East, lá nos Estados Unidos. Isso, pessoal, o aviãozinho está se tornando internacional. Eu vou viajar lá para os Estados Unidos para mostrar esse jogo pra galera. E realmente vai ser muito louco. É a primeira vez que eu saio do Brasil na minha vida. Vai ser um bagulho muito doido. Já resolvemos tudo, tá tudo resolvido. Tá confirmadíssimo que eu vou estar na PAX East. Então vai ser um negócio muito legal e eu estou muito empolgado para esse evento. E eu vou mostrar para vocês. Vai ter um vídeo eu mostrando passo a passo como é que foi a PAX East, como que aconteceu, como que é esse evento por dentro, para um estúdio indie, como que a gente funciona lá dentro e tal. Meio que eu fiz os vídeos da Retrocon e da BGS. A gente vai ter esses vídeos bem legais, mostrando como funciona a PAX East e como vai ser a recepção lá da série Aviãozinho do Tráfico. Que agora é uma série, né? Agora a gente tem um 3, tem um pré-4, né? Então vai ser muito legal. E o pré-4, cara, ele é um jogo que mecanicamente é bem diferente do 3 em certos aspectos. Quando vocês jogarem, vocês vão sentir isso. Porque o 3, ele é um jogo que é mais chão. Já o pré-4, ele é um jogo muito mais vertical. Lembra até mais o Quake clássico nesse aspecto, só que lembra muito mais o Ultra Kill. Quando vocês jogarem, vocês vão sentir, pô, esse aqui lembra ainda mais o Ultra Kill. Porque o Ultra Kill tem 2 pontos muito legais, que são o dash
E o pulo é muito alto. O pulo é muito alto no Ultra Kill. E no nosso caso, a gente trouxe aquele meme brasileiro, que todo brasileiro da Double Jump, a gente trouxe isso nesse projeto. Você vai ter ainda o pulo normal, você ainda vai conseguir fazer bunny hopping. Então você que já tava no safe tão puto pensando que o jogo não ia ter bunny hopping, você ainda vai ter. Porque o pulo duplo vai ser num botão diferente do botão de pulo. Então você ainda tem um botão de pulo lá pra ficar dando bunny hopping. E também você até consegue dar bunny hopping no botão de pulo duplo, mas eu preferi deixar no botão separado, porque eu sei que speedrunner prefere assim. Muita gente de teste me falou que prefere desse jeito. E também o dash é um botão diferente. Provavelmente eu vou botar o pulo duplo no X e eu vou botar o dash no B, se for em um controle. Enquanto no teclado, o pulo duplo vai ser no Alt e o dash vai ser no Shift. A gente sentiu que no posicionamento de mão fica melhor assim. Então a gente vai fazer nessa vibe pra vocês, tá? E, cara, tá avançando bem legal. Dessa vez, eu quis fazer uma homenagem aos Mamonas Assassinas nesse jogo. E aí eu criei os Mamadas, né? Que é tipo os Mamadas Homicidas. Que é uma versão pra eu não me ferrar com direitos autorais com os Mamonas Assassinas, entendeu? Respeitando os direitos autorais dessa banda que eu considero a melhor da história do Brasil. Eu sei que isso é uma opinião meio polêmica, mas é minha banda favorita e eu não tô nem aí se você não gostou da minha opinião. Foda-se. Então, eu amo os Mamonas Assassinas e foda-se se você não gosta. A tua vida é sua vida, a vida é minha e foda-se o que você acha. E aí a gente vai ter nessa história o Ronaldo McDallas capturando os Mamadas Homicidas. E aí você tem que salvar eles depois de você ter dado uma resenha lá no céu e o Ronaldo McDallas ter, tipo, capturado eles, porque os Mamadas tem também um carro aí que é o Globeceta, ele tem capacidade de se teletransportar os caramba, e ele quer usar isso, né, pra abrir portais, os cacete A4 pra trazer os demônios de bom. Essa é a trama. E agora eu tenho um cachorro novo, Ronaldo. E Banzé. E Banzé também, que é o outro cachorro, Banzé. Eu não falo muito do Banzé porque o Banzé ainda tá muito bebê. Ele é muito cabeçudo, parece o Pink do Pink e o Cérebro. Não, ele parece o cérebro do Pink e o Cérebro, um cachorro muito cabeçudo. Entendeu? Eu achei o cachorro agora. Muito bonitinho, mas muito cabeçudo. Entendeu? Tem um Banzé também. O jogo tá bem legal, eu tenho jogado e muita gente fala que a sensação é realmente isso. Aviãozinho no tráfico no porre. Essa é a sensação, ele é muito mais rápido e muito mais frenético. As armas, o tiro das armas, por exemplo, das shotguns, é muito mais rápido. A gente aumentou o tamanho do pente de, tipo, as metralhadoras. Tem algumas armas muito loucas e legais novas, como, por exemplo, o chimarrão lança-chamas. A gente também fez uma pequena homenagem, porque eu sou muito fã de Halo, ao Needler. Agora a gente tem uma arma, que é a feijoada, né? Que ela atira feijões explosivos. Ela prende no inimigo e explode. Ela vai ser muito útil para as crowds, que são parte muito essencial da franquia, né? Essas fases que tem uma porrada de inimigo. E, por exemplo, tem a fase da Lapa, que tem 400 inimigos. Sim, a maior fase do Aviãozinho 3 tinha, se não me engano, 302 inimigos no modo hard. A fase normal da Lapa tem 400, cara. Então, a gente tá levando a engine do Quake ao limite. E, tipo, tem algumas coisas, tem um inimigo nessa fase que ele faz um som muito específico, que até começa a bugar os limites de canais do Quake. Tipo, a gente tá, tipo, começando a chegar nos limites do que é possível, até sonoramente dentro da engine, nas limitações normais dela. Vocês vão ver, é bagulho muito doido e tá muito divertido o jogo. Do que eu tenho jogado, tem atraído o meu lado mais fã de Sonic comparado ao 3. O 3 já era um jogo muito rápido, muito sobre acrobacia e, cara, é muito mais acelerado. Vocês vão sentir quando vocês jogarem. Provavelmente eu vou botar uma demo pública pra vocês lá, creio eu, na Steam Next Fest, que deve rolar esse ano, a de junho, talvez, creio eu. Eu ainda estou decidindo. Eu acho que vai ser nessa Next Fest. Talvez eu lance antes, talvez se brotar algum evento pra eu ir antes no Brasil aí, não sei, já deixo até avisado. Você que faz algum evento aí no Brasil, quiser me chamar, eu posso colocar pra você exclusivamente no Brasil a demo do Aviãozinho no Tráfico Pré-4, sobraram demônios de Portal pro Inferno na favela que abrir, e agora tem que salvar os Mamadas do Ronaldo antes de outros eventos. Pode ser algo exclusivo do seu evento, se você for o primeiro a me chamar. Eu provavelmente, tipo, só vou mostrar internacionalmente primeiro, porque do meu calendário no momento, os eventos que eu vou primeiro são nos Estados Unidos, porque agora começo do ano não tem muito evento de jogo no Brasil, que eu saiba, entendeu? Desses maiores assim, né? Os que eu sei que eu vou esse ano provavelmente são a Retrocon, então já se prepara, se você quiser jogar o Aviãozinho Pré-4 antes do lançamento, a gente vai estar na Retrocon e também a gente vai estar lá na BGS. Com certeza a gente vai estar na BGS, foi maravilhoso, a gente vai estar esse ano de novo lá, tá? Então, pessoal,
pessoal, quero avisar aí, deem wishlist pra cacete no aviãozinho do tráfico pré-quadro. Sobraram demônios do Portal pro Inferno na favela que abrir. E agora tem que salvar os mamados do Ronaldo. Eu ainda estou resolvendo o site de venda de roupa, de CD e DVD do aviãozinho. Deve sair nos próximos meses. E é isso. Bom, pessoal, agora acesse minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Dessa vez eu nem vou falar qual é, deve ser Instagram, TikTok. Eu sempre erro essa merda, então foda-se. Acesse essa merda aqui. Você tá vendo a porra do símbolo, você sabe a merda da rede social que é. Vocês estão vendo a merda da rede social que está aqui, eu não preciso falar. Então acesse essa merda e é isso. Estou de volta e foda-se, voltei, eu estava operado, compreenda. Se você ficou puto com isso, você é um escroto, entendeu? Valeu!